Então, dando continuidade, a maneira correta de captar as boas influências, as intuições que o nosso anjo nos oferece, é através do nosso comportamento, né? Devo frequentemente me questionar se tenho oferecido espaço, né? Através da prece sincera, da gratidão, uma busca de conexão com o divino, que poderá acontecer no meu silêncio interior. Procurar momentos de recolhimento, me ausentar do burburinho do nosso dia a dia. Gente, eu não sei vocês, se vocês perceberam, mas a vida tem estado tão barulhenta. Outro dia faltou luz aqui, por umas 4 horas mais ou menos, né? E eu tinha que providenciar o trabalho da reunião, de uma das reuniões, e aí eu pensei, meu Deus, e agora? Né? Porque a gente acaba criando uma situação de dependência da internet, do celular, que obviamente são importantes, são instrumentos importantes, né? Senão Deus não teria disponibilizado para a gente. Mas nem sempre esses instrumentos são imprescindíveis. Então eu pensei, e agora, né? Mas depois os olhos vão se acostumando à escuridão, acende-se uma vela, uma lanterna. E aí eu me dei conta de uma coisa importante, o silêncio, gente, o silêncio que ficou. A geladeira parou de funcionar, né? O aparelho de coletar água parou de funcionar. Então são barulhos, né, que a gente normalmente não percebe. Mas a geladeira não funcionava, a televisão não falava, né? O celular não ficava tocando aí, sinalizando mensagens. E aí a gente vai fazer aquilo que deveria fazer na maior parte da nossa existência. Eu sentei e fui conversar com meu filho, né? E depois, à luz de vela, eu fui ler um livro que então me auxiliaria no trabalho. Mas por que eu estou dizendo essas coisas, né? É um trabalho que deveria estar falando sobre anjos da guarda, né? Porque o silêncio é uma forma de conexão com esse mensageiro de Deus, né? De vez em quando, deixemos o celular desligado e, como diz o Evangelho, entremos no nosso quarto interior. Vamos, irmãos, silenciar os gritos da nossa existência barulhenta. Não estou dizendo aqui que a gente deve ficar alienado, né? Vamos desligar tudo, apagar as luzes, desligar a geladeira. Não, não é isso. Mas é importante, em certos momentos da nossa vida, a gente desconectar desse burburinho, né? Que toma todo o nosso ser, nos domina e faz com que a gente viva nessa agitação que parece que não tem fim, né? É o pensamento no boleto que vence amanhã, né? A comida que eu vou fazer para janta, a conversa difícil que eu vou ter com meu filho, porque está muito rebelde. Não é que a gente vá deixar de pensar nessas coisas, mas vamos silenciar por instantes, né? Todo esse volume de ideias que nos fazem perder o essencial. E aí, quando a gente voltar, a gente vai perceber que essas coisas que tumultuavam a nossa cabeça, a gente vai estar melhor condicionado para encontrar as soluções, né? Aí, mas você pode dizer, Luciane, mas eu não consigo, os problemas são tantos. Vamos treinar, né? Existe uma abordagem científica chamada programação neurolinguística. Parece até coisa de robô, né, gente? Mas não é não. É o que eles chamam de PNL, né? Que mostra, entre muitas outras coisas, a influência das palavras na mudança do nosso comportamento, na mudança do comportamento humano. Então a gente diz, eu ainda não consigo. A gente diz, olha, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. A gente diz, eu ainda não consigo, né? Ou a gente diz, quando eu conseguir. Porque aí você está dizendo para o seu cérebro que você vai fazer sim. Não agora, mas você vai conseguir fazer. Então, reservemos 5 minutos no nosso dia, né? Procuremos nos recolher, façamos uma meditação breve, né? Acostumar o nosso cérebro a ficar em silêncio. Para quê? Para a gente poder fazer contato com a divindade, né? Com o nosso anjo da guarda. Acredite, meus irmãos, acreditem. Eles nunca param de falar conosco, né? A gente é que precisa se permitir ouvir.
né, ouvir o que diz o nosso irmão Allan Kardec também, que ele diz: adentra no teu quarto íntimo, né, que é a nossa alma, né, para quê? Para que nós possamos permitir ouvir o mensageiro de Deus falando conosco, né? Mas a gente precisa perceber que isso não é uma mágica, é um processo, né? No começo não será tão fácil, né? Mas a gente precisa continuar tentando, né? Ainda vivemos um processo de dualidade muito intensa, não é mesmo? O claro, o escuro, o bem e o mal, né? E de fato, ter um anjo da guarda é, como nós já dissemos, a expressão da misericórdia divina. Então vamos abraçar essa misericórdia. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, gente, eu acho que é uma das poucas questões assim que eu tenho de memória, eu não esqueço. Porque Kardec pergunta, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. E influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem, né? E o espírito Miramês, ela faz um comentário a respeito disso, né? Ela diz que convém anotar que nós vivemos sob a influência que pedimos pela oração, né, dos sentidos, dos sentimentos, e Deus, sendo todo bondade e amor, nos concede o que buscamos, porque somente dessa maneira nos educamos. Gente, isso é uma coisa assim, é verdade. A gente absorve, a gente adquire aquilo que a gente busca, mesmo que não seja por palavras, mas muitas vezes a gente busca pelos nossos pensamentos, pelas conexões que nós fazemos através das nossas atitudes, né? Um irmão que chega e fala conosco e a gente, impacientemente, a gente não dá a atenção que aquele irmão necessita, e a gente sabe que a gente influencia e é influenciado todo o tempo. Então aquele irmão que chega até nós, certamente ele está também acompanhado de outros seres que a gente não vê, e a gente também influencia esse irmão que está ali materializado e os outros que não estão. Então a gente pode com isso adquirir amizades ou inimizades. Então nós precisamos atentar o quê? Para as nossas atitudes o tempo inteiro. Aí a gente há de pensar: mas será possível que eu tenha que ficar no processo de vigilância o tempo inteiro? Não, mas a gente precisa aprender a dominar os nossos impulsos, a trabalhar as nossas emoções, não é verdade? Então, se é dessa maneira que nós nos educamos, como disse Miramês, comecemos por educar os nossos pensamentos, equilibrar as nossas ações, né? Porque é isso que nos move, é isso que nos demonstra quem nós somos, né? Os nossos pensamentos falam muito de nós, as nossas atitudes. Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, na questão 490, Kardec pergunta: que se deve entender por anjo guardião? E os espíritos respondem: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada, né? Nós já vimos então que é um mensageiro de Deus, né? Agora, será que nós escolhemos esse espírito, o nosso anjo da guarda? Ainda não, né? A gente ainda não tem condição de fazer isso. Mas eles são escolhidos pela espiritualidade, eles mesmo, né? Dependendo da afinidade, eles também nos escolhem essa tarefa, que não é fácil, né, gente? Já pensou? Você queria ser o seu anjo da guarda? Porque às vezes a gente é difícil, não é verdade? Então a gente precisa tentar não dar tanto trabalho a esses irmãos que tão carinhosamente, né, optaram, aceitaram e muitas vezes nos escolheram cuidar de nós. Então, o que isso nos traz? Será que a gente pode pensar então: eba, agora então, né, alguém vela por mim e eu posso sair por aí aprontando? Será que é por aí? Não, né, meus irmãos? Isso deverá nos trazer a maior noção de responsabilidade, aproveitamento das oportunidades que Deus nos dá.
Afinal de contas, existe um ser superior que está conosco, nos fortalecendo. Então, vamos fazer uma aliança com esse irmão, né, para que as nossas provas sejam menos dolorosas. Porque se depender deles, certamente a gente não vai ter tanto sofrimento, não vai precisar repetir matéria. E por falar em prova, né, quem estuda ou já estudou sabe, né, vai ter prova. Se a gente se empenha, se a gente se estuda, presta atenção, faz os exercícios, né? Então, muitas vezes, na hora da prova, a gente acha até que tá fácil, não é? Mas, em contrapartida, se a gente não faz os exercícios, não faz o trabalho de casa, deixa pra lá, né, deixa a vida me levar, né, aí as notas ficam baixas, né? E aí vem a repetência. A gente tem que repetir, né, a matéria. E isso o nosso anjo da guarda não quer, né? O nosso anjo da guarda, ele tem um compromisso de nos auxiliar para que evitemos repetir a mesma provação tantas vezes, né? Mas para isso é necessário que façamos sintonia com ele, que façamos a nossa parte, não é, meus irmãos? Então a gente vai dar continuidade no próximo vídeo.